porque na paz eles celebravam, eles faziam festas, eles se divertiam. O perigo mesmo, gente, que eles enfrentavam, é quando eles esqueciam a presença de Deus. E convenhamos, é muito mais fácil lembrar de Deus quando tudo dá errado. C.S. Lewis costumava dizer o seguinte: quando nós estamos no momento de alegria, Deus sussurra. Quando nós estamos nos momentos de dor, Deus grita. E eu completo a frase do grande C.S. Lewis da seguinte forma: na verdade, é que Deus é da mesma forma o tempo todo. Nos momentos de dificuldades, nós nos tornamos mais atentos à voz do Senhor. Nós prestamos mais atenção. Eu queria falar com vocês nessa noite sobre algo que tem tocado meu coração, tem sido ministrado da parte do Espírito Santo. O tema da nossa mensagem é: o amor deixa marcas. Pessoal, eu acredito que seja do conhecimento de todos vocês que o amor, gente, o amor é o tema mais importante da história da humanidade. Não existe um escritor, um autor, não existe uma literatura que é brasileira, estrangeira, que não tenha tratado em determinado momento sobre o amor. E as pessoas têm tentado, a fio de anos e anos, definir e traçar um conceito claro para tal sentimento. E eu queria ler aqui o que Camões disse a respeito do amor. Ele disse o seguinte: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer, mas que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Eu não digo que o autor não tenha definido, tenha objetivado aquilo que ele buscava ao tentar esclarecer o conceito. Mas, gente, o amor é a coisa mais importante e a coisa que todo mundo, de certa forma, se dedica a conquistar. Então, para traçar um conceito, fica muito mais complicado. Eu queria trazer o que a Bíblia diz e joga uma luz quando João, em 1 João, capítulo 4, verso 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe o que eu fico pensando aqui, quando as Escrituras dizem que Deus é amor? Eu penso da seguinte forma: dentro de Deus existem todas as potencialidades do ser. Deus é o ser, sendo como as Escrituras nos ensinam. Eu sou o que sou. Deus é o ser sendo. É o único ser no universo que é autossuficiente. Ele não tem carências. Ele não precisa ser amado para se sentir inteiro. Ele não precisa casar-se para se sentir acompanhado. Ele não precisa estar em meio à sociedade para se fazer parte. Ele é tudo e está em tudo. Pensa só, um ser que não tem carência decidir amar. Eu vou apontar aqui para vocês algo que eu acho muito interessante. Deus é o ser mais poderoso do universo e Deus decidiu ser amor. Sabe, eu fico imaginando que tamanha graça nós temos de Deus ser amor, ter escolhido ser amor, porque Deus é o ser que só as palavras dele cria ordem em meio ao caos. Vocês se lembram de quando no início, em Gênesis capítulo 1, a palavra de Deus diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e quando tudo estava confuso, quando não havia ordem, quando não havia separação entre dia e noite, quando não havia animais, nem plantas, nem a divisão entre a água e a terra havia sido traçada, quem foi que falou? Quem foi o autor da ordem? Quem foi que enunciou a palavra e a terra obedeceu e a ordem foi sendo criada ali com as suas palavras? Foi Deus. Deus é o único ser no universo que tem o poder de criar com a palavra.
E eu acredito que isso passou, de certa forma, a nós também. Nós também assumimos por natureza, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tal característica. Gente, só pensar quantas pessoas nós já não machucamos com a nossa própria boca. Quantas palavras, às vezes, a gente liberou sem pensar, ou não pensou o tanto que era necessário pensar e acabou machucando. Olha o caos que gera. Eu quero que vocês entendam que o amor deixa marcas. Mas nós vivemos em um mundo que nós somos marcados por outras coisas também. Às vezes, no início, na infância, tudo que nós esperávamos era que o nosso pai, a nossa mãe fosse carinhoso, amoroso, dedicasse tempo, atenção. Quantas pessoas não tiveram uma infância maravilhosa? Quantas pessoas não olham para a infância como o inferno da vida delas, como as lembranças que elas querem deixar o mais distante possível? E ao invés de viverem o amor paterno, o amor materno, eles encontraram resistência, encontraram sentimentos totalmente contrários daquele que eles esperavam. Aí começa a gerar feridas. E essas feridas começam a se arrastar pelos anos. Quantas pessoas não chegam à adolescência, a fase em que todo mundo está querendo se parecer com todo mundo, que todo mundo quer se sentir aceito, que quer se sentir parte de um grupo. É por isso que eu acredito que foi a adolescência que inventou a tal da panelinha. Todo mundo quer participar de uma determinada panelinha. Percebam uma coisa, nós vivemos em um mundo caído, em que tudo, de certa forma, tem influência sobre as nossas vidas, e tem muitas pessoas carregando feridas, tem muitas pessoas carregando marcas. Eu quero que vocês se lembrem do primeiro momento que encontraram a presença de Cristo Jesus. No momento quando Deus encontrou cada um de vocês. Quão pouco vocês pensavam a respeito de si. E quão diferente vocês vieram pensar depois desse encontro com Cristo. Não se esqueçam disso. Nós vivemos em um mundo caído, em que nós podemos ferir e nós podemos ser feridos, mas nós podemos escolher deixar marcas, e marcas positivas, marcas ligadas ao amor. O ideal é que todo mundo carregue cicatriz, porque todo mundo vai ser ferido em um determinado momento da sua vida. É certo, é um fato. Todo mundo, no nome de Jesus, deve ter uma cicatriz aí, e eu não digo uma cicatriz física, se bem que é possível também, mas uma cicatriz de algo que você viveu no passado, de algo que foi difícil lidar, até que você resolveu dentro de si, muitas das vezes, na maior parte das vezes é verdade, com Cristo, e nós vemos as feridas se tornarem em cicatrizes. Eu costumo dizer que eu não carrego feridas, eu carrego cicatrizes, de viver momentos turbulosos na minha vida. Eu queria que nós olhássemos para um cara que me apaixona no Novo Testamento, apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, verso 24, ele vai dizer o seguinte: mas em nada considero valiosa a vida para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu queria trazer para vocês essa declaração do apóstolo Paulo, porque nós temos alguém que foi marcado brutalmente pelo amor. Aqui, ao ponto dessa declaração, o apóstolo Paulo já tinha respirado sim ares de morte, porque já tinha ido atrás de diversos cristãos, tinha perseguido gente de tudo que é jeito, tinha buscado suprimir a fé em Cristo Jesus. Pensa só o tamanho dessa declaração: em nada considero a vida para mim mesmo valiosa. Convenhamos, pessoal, eu creio que todo mundo quer viver
E vocês podem dizer, mas Mateus, por que as pessoas se matam? E a minha justificativa é o seguinte: às vezes as pessoas vivem momentos tão difíceis e tão angustiosos aqui na terra, que elas enxergam na morte a única possibilidade de encontrar paz, e elas buscam a morte não porque queiram evitar a vida, mas porque querem fugir do desespero e da angústia daqui. Todos nós queremos viver. Todos nós, existe esse desejo de querer viver dentro do nosso coração. Pensa só o quanto o mundo gasta em produtos de beleza, em alimentação saudável, em tentativas de fazer com que você envelheça menos e menos a cada vez mais. Nós temos um apóstolo Paulo marcado. E nada considera a vida valiosa para mim. Eu acho maravilhoso porque o Senhor tinha liberado uma palavra muito poderosa para ele antes disso. Ele disse, através para Ananias, no capítulo 9 de Atos, verso 16, pois eu lhe mostrarei quando lhe importa sofrer pelo meu nome. O Senhor Jesus tinha dito para Ananias muito claro: calma, Ananias, você precisa levar essa mensagem ao apóstolo Paulo, você precisa impor as mãos sobre ele, para que ele retome a visão, porque eu farei com que ele entenda, eu quero que haja entendimento de Deus na parte dele, para que ele perceba que eu farei perceber e enxergar o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Desse momento em diante nós temos essa declaração magnífica: em nada considero a vida para mim valiosa. Perceba que ele tinha esse cuidado muito ferrenho em se manter no propósito. Mas o apóstolo Paulo não ignorava que a caminhada com Cristo é difícil, que às vezes os passos se tornam mais lentos, e que você já faz muita coisa não parando, indo devagar. Porque às vezes quando nós chegamos a Cristo, nós estamos correndo com toda velocidade, todo mundo está lá, aleluia, glória a Deus, querem todos viver algo maior da parte de Deus. Mas com o tempo nós nos deparamos com as dificuldades. Se você é cristão, meu irmão, você é cristão, amém? Você já passou por algum problema? Passou por alguma dificuldade? Você já se perguntou, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Pois é. Ainda bem que Deus não nos apresentou um evangelho de propagandas. Ele não ignorava que nós enfrentaríamos dificuldades. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus hão de ser perseguidos. Olha lá para o cara. Vamos olhar para a vida dele. Ele havia se encontrado com o Senhor Jesus. Essa palavra que o Senhor Jesus havia liberado sobre a vida dele, de que importava que ele aprendesse a viver por muitas dificuldades servindo a Cristo. Ele declara agora um homem consciente, um homem inteligente, um homem culto, que a vida para ele não é nada. Ele não considerava a vida valiosa, porque o que ele queria era o quê? Ele ansiava por anunciar o evangelho, por pregar essa mensagem que tinha ferido o coração dele como uma ferida mortal, essa ferida que incendiou o coração dele, que fez com que ele vivesse só para isso. Ele foi marcado com o amor de Deus numa profundidade que ele não ligava, que ele estava nem aí para perseguição, porque ele compreendia de quem ele se tornava servo. Era um amor tão grande, era um entendimento que perpassa a minha compreensão às vezes, porque gente, olha, uma coisa é eu me sentar, eu estar daqui e eu declarar, e nada eu considero a minha vida valiosa. Outra coisa é eu ser jogado no meu grupo de amigos, ninguém olhar na minha cara, eu ser apedrejado, perseguido, humilhado, e ainda assim eu estar ciente de que o que eu quero é Cristo. Era esse o sentimento do apóstolo Paulo. Ele foi marcado de uma maneira tão poderosa pelo amor de Cristo, que nada competia dentro do coração dele.
Vocês já perceberam que é da natureza de quem ama fazer tudo para agradar a pessoa ou ser amado? É assim. Quando a gente ama, o que é que a gente quer fazer? A gente quer evitar fazer algo que a outra pessoa reprove, porque a gente quer agradar. Se eu não gosto, eu não estou nem aí, eu não faço. Mas quando se ama alguém, você quer agradar tal pessoa ou tal ser de alguma forma. Eu me lembro de uma história de que uma criança entrou na loja e apontou para um brinquedo mais caro da loja. E o vendedor disse: como você não vai comprar? Aí ela disse: vou sim, o meu pai está ali. Ah, o teu pai está aí? Sim, mas é muito caro. Aí a criança disse: meu pai tem dinheiro. Aí, mas eu sei que o seu pai tem dinheiro, mas é caro. E a criança, argumentando, disse algo que ficou fora de cogitação: ele me ama. Ou seja, o meu pai está na loja, o brinquedo é caro, mas ele tem dinheiro, mas acima de tudo, ele me ama. É da natureza de quem ama fazer algo para agradar a pessoa, o ser amado. É dessa forma. Pensa só quando o apóstolo Paulo caiu em si e teve consciência de que o ser mais poderoso do universo se revelou a ele e que buscava nele, que tinha escolhido a ele, um dos principais perseguidores do cristianismo, para pregar essa mensagem. Que coisa absurda parecia, mas a consciência do seu propósito, a maneira como ele havia sido marcado pela experiência com Cristo, o impossibilitava de não viver senão para isso. Sabe, às vezes Deus vai falar ao nosso coração. Eu sei que Ele fala individualmente e de forma diferente para cada um de nós. Esteja atento. Às vezes Deus vai falar ao seu coração exatamente para onde Ele quer que você vá. E às vezes esse lugar que Ele quer que você vá é um lugar que você tem uma certa resistência de querer ir. Mas gente, se Deus te pedisse para ir para o inferno, sabe qual era o lugar mais seguro para você? No inferno. Porque o lugar mais seguro de Deus é debaixo da obediência a Ele. Quando Deus libera a palavra, quando há esse toque de Deus, quando há esse chamar, não endureça o coração. Era isso que o apóstolo Paulo vivia, essa consciência de a quem servia. Eu pertenço a Ele. Gente, eu não julgo ter compreendido tudo a respeito disso. Mas o apóstolo Paulo vai seguir na sua trajetória. Ele foi marcado lá no início. Ele que era o maior perseguidor. Ele que queria matar mesmo. Ele que queria suprimir aqueles cristãos que anunciavam um tal Jesus. Ele era agora quem defendia. E ele vai dizer algo para mim que, cara, eu não compreendo. Ele vai dizer em Colossenses capítulo 1, verso 24: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Alegrar-se nos sofrimentos. Pensam só, gente, eu estive em Brasília alguns dias atrás, e pensa como eu gastei, passei cartão e fiz aproximação com cartão. Foi maravilhoso aquilo, a sensação é maravilhosa. Só que no início eu estava pagando tudo ali no débito e aquilo ali no Pix. Lá para o final eu estava parcelando tudo. Eu estava comprando com a mesma alegria, mas eu sabia, vai vir a fatura no final do mês. Mas eu dizia assim, vamos esquecer agora, vamos só passar mesmo. Sabe aquele sentimento de, cara, isso é bom demais, mas isso tem consequência lá no futuro? Agora, é muito simples eu me alegrar dessa forma. Eu estou sendo beneficiado de alguma forma. Pensa como é louco alguém em sã consciência dizer: eu me alegro nos meus sofrimentos.
Eu conheço muita gente que diz o seguinte: oh meu Deus, o sofrimento de novo, o que foi que eu fiz de errado? Não, Senhor, eu fiz alguma coisa de errado. Não é possível, porque é tanto sofrimento daqui, é tanto sofrimento de lá. Oh meu Deus, se importar com alguém, Deus me livre. Porque às vezes a gente é tão egoísta. Não, o ser humano é tão egoísta que quando está no meio da sua dor, o que você quer é resolver o seu problema, que se dane o mundo, que pegue fogo o resto, desde que eu resolva o problema aqui. Mas percebam como o apóstolo vai dizer algo totalmente contraditório: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Como se não bastasse, ele vai dizer: eu preencho, eu quero encher a minha carne do que falta das aflições de Cristo, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu quero viver esse evangelho da melhor forma possível. Eu quero me entregar, eu quero que o Senhor saiba que eu não valorizo nada além dele. Não existe ídolos no meu coração que não seja ele. O meu coração não bate, o meu coração não anseia por nenhum outro que não a Jesus. Era esse o sentimento. Percebam que desde Atos capítulo 20, verso 24, chegando a Colossenses capítulo 1, verso 24, o apóstolo Paulo continua o mesmo, desesperado pela presença, um homem que valorizava o reino do céu acima de qualquer outro reino. Nada competia no coração dele com um lugar reservado para Cristo. Gente, o apóstolo Paulo de Filipenses capítulo 1, verso 21 não mudou. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Percebam, eu oro, às vezes uma das minhas orações mais insistentes é o seguinte: Senhor, me deixa colocar o Senhor no lugar de destaque, me deixa colocar o Senhor nesse local onde todos os que te conheceram verdadeiramente colocaram. Apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, verso 10, vai dizer: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e tornar como Ele na sua morte. Eu quero um entendimento profundo dessa mensagem. Sabe por quê, gente? No final, todo mundo está indo para a morte. Se você fez o certo, se você fez o errado, todo mundo vai acabar dentro de um caixão e enterrado. Mas o que diferencia é o que virá depois, é em quem teremos posto a nossa confiança, é para quem teremos vivido a nossa vida quando nós estávamos aqui. Porque eu não conheço nenhuma outra religião que seja mais bem documentada e mais bem alicerçada no que diz respeito a prometer um futuro mesmo na morte do que o cristianismo. Porque todos podem seguir as suas religiões porque funcionam, mas eu sigo a Cristo não é porque funciona, é porque é a verdade. Eu sei que quando os nossos olhos se fecharem, nossos olhos se abrirão para sempre ao lado do autor e salvador das nossas vidas, e vai ser finalmente o encontro mais desejado. Mas é preciso que sejamos sinceros e intencionais. Deus deixou marcas no seu coração. O amor de Deus te marcou quando você veio a encontrar. Lembre-se, não se esqueça de onde você foi tirado. Não se esqueça de onde você partiu. Quantas vezes Ele não proveu, quantas vezes Ele não usou fulano ou beltrano para trazer uma palavra de incentivo nas dificuldades. Você é um marcado. Você foi marcado pelo amor de Deus. Precisamos viver a nossa vida o mais intenso possível. O cristianismo é a verdade. Cristo é a verdade.
Pensa só a consciência de todos aqueles que se perderão quando se encontrarem, quando contemplarem com os próprios olhos o Senhor Jesus e terem a consciência de que, poxa, eu passei a vida todinha, minha vida inteira, buscando coisas que não têm nenhum valor, quando eu poderia ter me dedicado a Cristo, quando eu poderia ter buscado Ele. Quantas vezes, gente, Deus não traz uma palavra de ânimo aos nossos corações, sabe? Eu acredito que Deus é o ser mais anormal que existe. Ele é o único Deus que ouve você fazer a escolha, ouve você quebrar a cara e te acompanha até onde você quebrar a cara, mas para quando você cair lá, Ele não dizer assim, bem feito, eu te avisei. O que Ele diz é, você tentou da sua maneira, vamos tentar da minha agora. Garra na sua mão e ruma o caminho dele. Deus é o único ser que nos trata com dignidade, uma dignidade que eu me pergunto se até nós teríamos. Está entendendo? Por que Ele decidiu nos amar, se não havia carência nele? Deus não nos criou porque Ele não está, porque Ele é um ser que não tem o que fazer e está lá, eu estou aqui sem fazer nada, vou criar uma terra e com uma criação. Não, existe um mecanismo nesse ser que eu não sei definir, que exala amor, que nos chamam para esse encontro, esse relacionamento tão poderoso, que está sempre, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Eu acredito que Deus tenta intervir no que diz respeito a nos trazer para perto, pelas linhas do seu amor. E não importa o quanto rejeitemos, não importa o quanto nós viramos a nossa cara, Ele está sempre tentando deixar marcas de amor em cada um de nós. Olha, ninguém viveria infeliz, ninguém buscaria aprovação fora de si, em outra pessoa, se soubesse o tamanho do amor dedicado por Deus Pai a cada um de nós individualmente. Deus é o Deus que nos vê individualmente. Aqui eu sei que tem uma massa, que tem um monte de pessoas unidas, mas cara, quando você senta para orar, Deus para te ouvir. A tua oração, pensa só, que loucura, que moral nós temos, poder chamar o ser mais poderoso do universo de Pai, e poder afirmar conscientemente, com toda certeza, que somos filhos, e poder jogar na cara de quem quer que seja, a cambadinha no inferno de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nada. Nós fomos marcados por um amor que é indelével, não se apaga jamais. Você pode decidir não rejeitar, você pode decidir rejeitar esse amor, mas ele vai estar sempre aí. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, verso 17, diz o seguinte: daqui em diante, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. É impressionante como ele não mudou durante toda a evolução bíblica. Ele permaneceu o mesmo de Atos capítulo 20, verso 24. O cara que não considerava a vida valiosa. O cara que, em Colossenses capítulo 1, verso 24, diz o seguinte: olha, para mim, eu me alegro nos meus sofrimentos, está de boa, desde que eu complete, que eu preenche minhas aflições de Cristo, está de boa. Em Filipenses capítulo 1, verso 21, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida não compete, não existe nada que faça os meus olhos brilhar mais do que isso. E o apóstolo Paulo de 2 Timóteo capítulo 6, versos 6 a 9 diz o seguinte: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo.
Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Eu sei. O apóstolo Paulo, que começou a sua carreira perseguindo cristãos, se tornou o maior defensor do cristianismo. O apóstolo Paulo, que queria matar, agora oferecia o seu corpo para ser morto e torturado pelo evangelho. Ele teve um encontro tão sincero com a presença de Cristo no caminho de Damasco, que nunca mais ele viveu para qualquer outro senhor que não fosse Cristo. É assim, sabe? Quando a consciência de para quem nós vivemos e a quem servimos, nós não aceitamos nenhum outro senhor, porque nós sabemos que não existe nenhum senhorio mais maravilhoso do que aquele que experimentam os filhos de Deus que se colocam sobre o senhorio de Cristo. Somos guiados por Cristo, nós estamos rumando para o céu, estamos indo em direção ao céu. Não esqueça que Deus deixou marcas profundas em você, as marcas do amor de Cristo. Essas marcas não poderão ser apagadas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor preparou para todos aqueles quanto amam a sua vida. É preciso amar a vida do Senhor também. Não se esqueçam que o que eu acredito que quando todos os olhos se fecharem aqui na terra e o encontro acontecer com Cristo lá no céu, sabe quais as marcas estarão no pulso dele? As marcas ocasionadas pelos cravos, quando ele esteve aqui na terra, porque para sempre ele carregará as marcas do amor que ele derramou pela humanidade. Eu queria, pessoal aí do som, que colocasse o vídeo aqui, por favor, se for possível, para que a gente pudesse encerrar e ir para a oração. Então, pessoal, não nos esqueçamos disso. Não nos esqueçamos o quanto somos amados. Apagar as luzes, né? Por favor.